Boa noite. Tudo bem? Tudo, né? Graças ao Eterno. Bora pro vídeo? Vamos atualizar as nossas histórias de vida real? Vamos sim. Vamos lá. Olá. Pessoal, hoje eu trouxe aqui vamos atualizar nossas histórias, né? Atualizar vocês sobre os canais aí que causam nessa plataforma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, que eu esmiucei lá, ponto a ponto, a história do COEB, né? Ou do COEB não, desculpa, museuzinho. Pois é. Mas hoje também nós temos mais assunto. Eu vou provar para ele como a gente tem assunto nessa plataforma. Enfim, vamos falar então do COEB. Como é que tá na sua cidade? Tá frio, tá calor, tá como? Tá chovendinho. Aqui tá gostosinho, viu? Já se inscreveu? Já deixa meu like, por favor? Obrigada. Vamos lá. Bom, se inscreveu. Se você não é inscrito, vai que você já está inscrito e clica de novo. Aí você se desinscreve. Faça isso não. Se você não for inscrito, se inscreve, por favor. Bora lá. Eu quero mostrar para vocês o conteúdaço que o COEB tem no vídeo dele. E por que o museuzinho está tão empenhado em alavancar, né? E como ele disse, ele não está preocupado, mas vamos lá, vamos ao conteúdaço que o COEB trouxe pra gente. Já tem mais vídeo aí que eu já dei uma olhada, mas não vou falar nem dos que ele soltou hoje, eu vou falar dos que eu vi ontem, tá? Vamos lá. COEB foi na casa de Mororó. De novo e outra vez. Pra quê? Vou mostrar pra vocês o conteúdo, tá? Porque Tonha, ela agora tá se consertando. Ela agora tá tentando ficar com o pescoço mais reto, né? É assim. A Tonha, gente, comprou lá as coisas do bebê dela, né? Pois é, comprou umas coisinhas, ela falou um cesto, eu tô crente que é um cesto mesmo, né? De botar o bebê, não é cesto de roupa. Comprou cesto, comprou lá umas coisinhas, ganhou lá um dinheirinho para comprar umas fraldinhas, enfim, tá. Esse foi o conteúdo. COEB mostrando as comprinhas da Tonha, né? E aí a Tonha tem que ressaltar sempre COEB, museu, museu, COEB. Me remete a uma frase que a minha mãe dizia assim. Parece duas almas em coin, que uma não tem brilho e a outra não tem vergonha. Pois é mais ou menos isso aí, né? COEB museu, duas almas em coin. Pois é, e ela levantando lá a bola dele, como sempre, né? Porque senão não é Tonha, do Mororó. Aí ela conta lá que o pai dela vai ser avô e pai, né? Que jeito, né? Cadê o pai? O pai mesmo, ninguém sabe, ninguém viu. Foi por aí e sumiu. E também ela fez lá eu reparei também que a obra tá lá parada, né? Só embolsadinha, quer dizer, as obras COEB é nesse nível, não sai daquilo. E a Tonha reclama de que comentários, que aí eu também achei bem pesado isso, que o povo fala, viu? Crê em Deus Pai. Que tem gente comentando. Gente, esses comentários que ela fala lá, eu percebi que não é da gangue do bem, não é da nossa parte, não. Eu acho que são comentários do povo deles mesmo lá, né? Porque assim, analisa. Assim como nós aqui,
que só estamos, né? Tem resenhistas, tem os fofocas, depois vou fazer uma fofoca. Hoje tem uma fofoca. Assim como a gente aqui recebe no nosso canal pessoas que não entendem, né, o que a gente está querendo passar, não importa se seja de uma forma séria, brincando, levando leveza, ou enfim, descontração, ou, né, na hora que tem que ser sério, é sério. Tem muita gente que vem aqui também, como vai nos canais aí dos colegas, e deixam a sua opinião e às vezes fala nada com nada, mas né, a gente aceita, tudo bem, todo mundo tem o direito de dizer o que pensa. Mas e eu acredito que aqui do nosso lado vá pessoas lá colocar um comentário desse tão, né? Dizer que o filho, o Ravi, né? Que eu já falei que é o mesmo nome do meu, né? Meu netinho. Que o pequeno Ravi é filho de Cadim. Cadim de um, Cadim de outro. Gente, aí também já é maldade, né? Eu achei bem pesado isso. Aí dá pena, né? Porque uma coisa é você falar da irresponsabilidade da Tonha de ter engravidade, um filho sem pai, onde o pai, que já recebe ajuda, uma família que já recebe ajuda, ela engravidar e ela disse que é uma bênção, sim, filho sempre é uma bênção, ninguém discorda disso, porém, ela não teve juízo, mas ela reconhece isso também, né? Mas enfim, ela tá lá felizona com o filhinho dela, que vai, acho que tá com 6 meses, né? Mas a mensagem nas entrelinhas é assim lá, que o COEB, né, e o museu passam para essas mulheres, essas meninas, essa juventude, né? Assim, bora, mulherada, faz FIA aí, pode fazer FIA à vontade, porque o museu, COEBim, museuzinho garante, né? Garante, vai faltar nada não. É assim, porque o povo dá, o povo dá. Quero ver até quando. Até quando que o povo vai se deixar levar por essa onda, né? Enfim, achei pesado, sim, o comentário que fizeram para ela. E reparei só que a casa não saiu, que ela só se justificou que o filho dela é filho de um só, claro, né? Porque aí já tá atacando a moral da Tonha, eu acho isso pesado demais. E pronto, acabou o vídeo. Pronto, foi isso. Enfim, depois ele grava outro vídeo, Coeb, tá? Tô falando do Coeb, ele vai lá e ressuscita quem? Que a gente falou aqui essa semana. Da Dona Rosário, ele ressuscitou. Vocês vão vendo qual é a importância de canais como os nossos aqui na plataforma. Começa a entender, porque eu observo tudo, gente, que a gente fala aqui, imediatamente eles agem lá. Então, observem. A gente falou aí, semana passada eu falei também, não sei se mais alguém falou, mas lá dos pássaros, né? E a do Rosário, Esquecidas, porque não traz visualização? O museu falou isso ontem, né? Se não traz visualização, para quê? Para que gravar, né? Pois é, mas eu acho que ele nos assiste aí o BP, né? Então, ele foi lá levar umas frutinhas, uns legumes e 90 pila para Maria do Rosário, para Dona Rosário, que tá doida para cair no forró. Pois é. E vocês sabem o que eu observei? Eu observei que a Nara, que está com problema de saúde, né? Ela contou lá que é uma dor no seio, que nasceu um caroço não sei onde, outro na sola do pé, e que os médicos lá do SUS não resolvem. Nesse momento do vídeo, se vocês forem ver, mas não vá não, porque não quer a visualização nossa, eu já vi por nós, mas nesse momento do vídeo, o Coeb perde a fala. Ele fica sem palavras, ele fica sem o que dizer, ele fica sem ação.
E a gente falou aqui o quê? Que ele abandonou, né? Muitos personagens dele está como? Abandonado, né? Entregue as traças lá. E isso é ação social, né? Eu penso assim, se você pega fulano, beltrano, cicrano sobre a tua responsabilidade para prestar uma assistência social para essas pessoas, um serviço social voluntário, onde você não ganha nada, eu acho que você tem que estar lá, né? Sempre. Mas não, é só o que dá visualização. Rosilene, Maísa, a Tonha, né? Pois é, a Francis Carla. Amanhã é sexta-feira. Tem vídeo da Francis Carla, acho que ele está cumprindo uma agenda, viu? Amanhã deve ter vídeo com a Francis Carla. Por acaso é sexta-feira, né? Então vamos aguardar para ver. E eu acho que ele deveria acompanhar essas pessoas, literalmente acompanhar, né? Mas não, ele levou lá fruta, legume, 90 pila e ele então descobre que a Nara foi internada, que a Nara, o problema dela não sarou, né? Ela tá fazendo um tratamento, mas não veio resultado nenhum, enfim. E a gente percebe que ele fica assim meio que atordoado, perdido, sabe? Segue tiroteio, perdidaço lá, ele ficou meio perdido, meio que sem palavras. Mas aí ele promete então que vai, eu acho que eu vi uma chamada aí de um vídeo dele que ele já gravou hoje, tá aí na plataforma, né? Lá conversando com a Nara, que ele realmente falou que faria outro vídeo para falar do problema dela, né? Mas. E aí, o vídeo foi esse. .com.br. Acabou o vídeo. Conteúdo. Que ele diz que eles têm e nós não. Cadê o conteúdo? O que fez? O que acrescentou isso aí? Mostrou que você foi lá, aqui a dona Rosário está viva? Foi esse o conteúdo? Descobriu que a Nara não está bem de saúde, que a doença lá do seio dela tá, não melhorou? Foi isso? Conteúdo. Qual é? Foi esse. E por que eu estou falando isso? É porque eles lá falam, como eu falei para vocês, a respeito da psicologia, que as pessoas, quando repetem muitas coisas, muitas palavras, muitos adjetivos, atribuindo a determinadas pessoas, elas não estão falando com essas pessoas, elas estão falando de sentimentos dela, pensamentos dela, coisas dela, e elas querem atribuir a outras pessoas. É basicamente isso. E, e eles falaram que nós não temos conteúdo, não. É por isso que eu rebati, a gente tem conteúdo até demais. Se eu fosse gravar vídeo de tudo que eu vejo, eu gravaria 24 horas por dia e sem cessar. Porque o que mais tem na plataforma é informação para a gente passar. Então tá aí. O conteúdo deles. Cadê o conteúdo? Estou esperando o conteúdo que vocês fazem. A gente tem conteúdo. Cadê o conteúdo? Estou procurando conteúdo. Ainda não achei não, tá? Eu acho que hoje também não tem conteúdo não. Tem vidinho mais do mesmo. A mesma coisa, né? Então tá. Esse foi o grande conteúdo de Coeb ontem desta plataforma. Conteúdaço, hein? Meu pai. Vamos lá, pessoal. Eu quero. Eu vi zanzando como eu sou, né? Tenho que zanzar, é meu trabalho. Zanzar nessa plataforma. Eu vi que aí várias resenhistas estão aí, né? Tem alguém a respeito do que eu falando da Marta Adorno, tá? E o Marcos Pierre. Tem muita gente aí querendo adivinhar o que acontece lá. Eu também vou dar o meu pitágora aqui, já que todo mundo deu. Mas tem canal aí que está dizendo um monte de besteira, que Marta já tem outro, já era Marcos, né? E outras pessoas levantando isso é fofoca. E agora eu vou dizer a vocês que é fofoca por quê? Por que eu vim tocar nesse assunto? Porque eu já falei sobre o que eu penso a respeito dessa separação
Marcos e Marta, né? Mas aí, olha só, ontem eu vi no canal da resenhista Ana América, que eu gosto muito, um beijo para Ana América, eu acompanho, que viu no canal da Adi, que de vez em quando eu também passo lá, gosto muito da Adi também, que viu, olha, isso é fofoca, entendeu? Eu vi no da Ana América, que viu no canal da Adi, que viu no canal da Vânia. Vocês viram que é fofoca? É isso, é quando a gente vê, e às vezes a gente tem muita fofoca diferente. Fofoca o povo fala e acrescenta, né? Uma mentira. Aqui no caso eu vi que as três, aliás quatro, que tem a Lorena também, gravaram vídeos dizendo que elas pensam a respeito dessa separação Marcos Adorno e Marta Adorno. E eu vou dizer aqui o que eu entendo disso tudo, tá? E o que eu entendo? Eu entendo que o Marcos, eu já falei, vou repetir, o Marcos vamos dizer assim, é um homem da terra. Né? O Marcos é um peão natural. Ele foi criado nesse sistema, né? Nesse meio. Ele cresceu só lidando com aquilo. E ele não tem culpa de ser bronco assim, gente. Ele não tem culpa. É o meio que ele cresceu, que ele viveu, é o que ele sabe fazer. E eu acho que por ser um homem da terra, né? Ele até que é bem humorado, brincalhão, né? É por isso que eu falo que eu gosto dele, pela naturalidade dele, porque ele não tenta impressionar de outra forma. É que nem você chegar aqui no meu canal e dizer, você zomba, você ri. Eu sou eu, gente. Gostou, gostou, não gostou, não pode fazer nada, mas essa sou eu sou assim. Eu não vou representar um papel. Só para vir aqui e conquistar ou enganar ninguém, né? E o Marcos é aquilo ali, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Ele é um homem da terra, é um peãozão, o negócio dele é mata, cavalo, é vaca. E ponto. E é o trabalho, e é o trabalho. E eu não tiro todos os méritos dele, não, porque quando o homem também não provém para sua casa, a mulher cai de pau. Aí separa porque ele é um vagabundo. Então, é o tipo do assunto que a gente não deve mergulhar muito, porque é questão de relacionamento. Né? É o problema deles. Eles têm que se encontrar. Se não se encontram, separa. É simples. E aí tem muita gente atribuindo culpa a um, culpa a outro. Eu vou dizer o que eu penso. Eu penso que a Marta, ela, há muito tempo que eu venho observando isso, que a Marta, ela depois começou com esse negócio de moda, e vende aquilo, e papapá. Tanto é que eu gravei um vídeo aqui falando, né, do Dia das Mães, que ela botou aquela roupa lá escandalosa, fora de ocasião, para ir para um café da manhã, por uma homenagem básica de Dia das Mães, e no mesmo dia ela botou um outro vestido, que se eu fosse ela eu teria até trocado, botaria o que ela botou à noite para ir no evento de manhã, e o que ela colocou de manhã eu colocaria para ir à noite. Né? E aí ela botou lá outro look. Por quê? Porque é o mundinho que ela está vivendo agora, é esse. É moda, é roupa, entendeu? Tanto é que vocês viram lá, a casa dela tá lá, as paredes, tudo, né? É pichada, que ela não tá ligando muito para isso, ela tá em outra vibe. Ela tá naquele momento mulher loba. Você sabe, momento mulher loba? É vaidade em excesso, é mostrar beleza em excesso, é mostrar os looks, tudo é muito nesse momento. E o que eu acho que aconteceu aí? Eu acho não, com certeza. O Marcos não se encaixa mais nesse mundo dela. Porque ele é um bronco. E ela quer ser a fina, ela quer ser a chique, ela quer ser a poderosa, a bambambam, entendeu? A esnobinha, a lindona, sei lá, o que vocês querem, né? O que a gente pode dizer que ela quer? Ela quer ser tal,
né? E aí o Marcos não se encaixa mais nessa vida dela. E é por isso que as pessoas não estão entendendo por que foi a Marta que largou o Marcos. E agora, pelo que a gente viu, né, segundo uma outra receita que eu não lembro bem quem, acho que foi a Vânia, conseguiu conversar com o Marcos e ele confirmou que a Marta pediu o divórcio. Então tudo está partindo da Marta. Ela não quer. Então, se ela chegou nesse ponto, e esse tempo dela eu acho que foi muito curto para quem disse que vamos esperar, né? É Deus quem sabe, é Deus que sabe. Não sabe nada, ela já sabia. Se ela realmente já chegou ao ponto de pedir um divórcio, e foi só esse tempinho aí que a gente viu, é porque ela já saiu de casa sabendo o que ela queria. E ela queria o divórcio. E ponto. E por quê? Porque ela deve ter chegado à conclusão que o mundo dela agora é outro e o Marcos ficou lá no quartinho dos fundos, no mundinho dele. É simples. Na minha opinião, essa é a questão entre os dois. Ou seja, sem saída se for isso, tá? Porque ela não vai regredir para se encaixar no mundo dele e ele não vai subir para se encaixar no mundo dela. Então, né, estão em lados opostos aí. E aí vai ser bem difícil mesmo. Se não conseguiram chegar no consenso, no comum acordo, até agora, não vai ser da agora para frente que isso vai mudar, né? Então, essa é a minha opinião aí sobre o Marcos e a Marta, tá bom? Eu quero falar para vocês também. Coisa, gente. Aí, 20 minutos já. E vocês querem vídeo curto. Como? De que jeito? Que jeito? Eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que eu vou deixar para mostrar em outro vídeo. Tem muita coisa aqui que eu quero falar para vocês, mas eu vou deixar para outro vídeo para não ficar longo esse, tá? Daqui a pouco eu gravo outro, jogo aí, vocês vão vendo aí de manhã, pela madrugada, a hora que vocês puderem. Eu só quero responder aqui que eu fiz 2 análises básicas. Eu tenho falado muito despertar da consciência e da transição planetária, assim como também se encaixa com a lei da atração, tá? Então tem muita gente me perguntando o que é despertar da consciência. Dona Teni, conta pra mim. Dona Teni, conta pra mim. Eu vou contar pra vocês, mas só pra vocês entenderem. Eu até fiz aqui uns check, tá? O que é o despertar da consciência? O despertar da consciência é você sair de crenças limitantes. Tudo que te rotula, tudo que te limita, tudo que foi imposto, tudo que... Crenças que você tem, conceitos e preconceitos que você tem na sua mente, no seu subconsciente, sobre todas as coisas que foi jogada, né? Como se nós fôssemos um grande lixo e foram jogando coisas ali e a gente foi acumulando isso na nossa mente e trazendo isso na nossa vida até então como verdade absoluta. E isso entra o quê? Dogmas, religião, as histórias que a gente sabe, como eu falei aí do Pedro Álvares Cabral, né? A ciência, enfim, tudo que vocês possam imaginar, que foi passado então de geração em geração, em geração em geração. Isso hoje está sendo um grande impedimento para a nossa evolução. Porque, como eu falei ontem até, né, dei um toque lá no museuzinho, estamos em outro tempo, estamos entrando numa nova era, onde tudo isso que a nossa mente registrou como verdades, vai começar a ser desvendado. E se você não abrir a sua mente, não se permitir entender certas coisas que estão acontecendo hoje em dia, e filtrar com calma e se permitir aceitar e entender, você tá com a sua mente no seu mundinho fechadinho, onde não cabe mais nada.
Então, é como um pote que você enche de coisas e de repente não cabe mais nada. É a nossa mente. E como é que você começa a despertar a tua mente? É quando você se permite, você dá licença de começar a arrebentar esses cordões umbilicais de tanta coisa que foi colocada para você como sendo a verdade absoluta, e se permite então começar a fazer os questionamentos que eu sempre conto aqui para vocês. Questionem tudo. Questionem a medicina, questionem a história. E para questionar, a gente não tem para quem perguntar, a gente pesquisa. Então, questionem a medicina, questionem a religião, reflita a respeito disso. Inclusive, eu quero trazer um vídeo aqui, é porque o outro celular está ocupado e eu não posso mostrar as imagens para vocês, do que eu quero falar a respeito das coisas que estão acontecendo. Inclusive, eu falei que nesse vídeo eu ia trazer uma revelação e é muito importante, mas eu vou deixar para o próximo, tá? Eu vou gravar em seguida desse. Então, para resumir, é tudo isso que foi imprimido na nossa consciência como uma imposição. Então, isso vai abrir, se você se permitir, vai se abrir um leque de possibilidades e vocês vão ver que existem muitas coisas que a humanidade não permitiu que a gente soubesse por causa dessas limitações, né? E aí você vai me perguntar também o que é a transição planetária, que eu também falo, é uma mudança de dimensão, que eu falei também no vídeo aí, me perguntaram o que é o salto quântico de terceira para quinta. É um estado de consciência. É um estado de consciência onde você não precisa passar pela quarta dimensão. E o que é isso? Essa dimensão que a gente vive aqui, isso aqui é uma prisão. E quando você alcança o estado de consciência de quinta dimensão, você rebenta essas correntes que te prendem a esse mundo. E aí você consegue enxergar várias coisas. Desculpa, pessoal, vou ter que fazer um corte aqui nesse vídeo, tá? Porque eu fui interrompida, vou ter que voltar com vocês. Então, vamos lá. A gente estava falando, então, do despertar da consciência. E aí eu vou falar agora para vocês da transição planetária, tá bom? E para você entender a transição planetária, primeiro você tem que passar pelo despertar da consciência. Porque se você não quer isso que eu venho fazer aqui, quando eu trago verdades, eu mostro análises para vocês de situações eventuais que a gente pega aí de outros vídeos, dessas pessoas que estão aí na plataforma, agindo de uma forma completamente fora da caixinha, é justamente para vocês começarem esse processo de despertar a consciência. Passar pelo filtro, passar tudo pelo filtro. E ver o que cabe e o que não cabe mais nos dias de hoje, né? Essas limitações, essas imposições que não cabem mais para os seres humanos. Está na hora disso acabar. Então, por que vocês têm que passar pelo despertar da consciência? Porque a transição planetária é uma mudança de dimensão. E num vídeo desse aí eu falei do povo que vai ficar na terceira e de quem vai para a quinta. E aí me perguntaram, o que é isso? Cadê a quarta? Então, é isso aí, é um pulo quântico, aonde é um salto quântico, aonde você vai sair desse planeta prisão que a gente vive mentalmente para a quinta dimensão sem ter que passar pela quarta, que é muita dor e sofrimento, que a gente já tem aqui nesse, né? Período de expiação, é um período que está sendo pesado e está na hora desse pulo quântico.
Por isso tem a ver também com a nova era que a gente está entrando, que é a era do ouro, a era de aquário, né? E é por isso que eu falo que aí é que vai entrar, né? A revelação de muitas coisas, verdades ocultas, muita coisa que foi imposta para a humanidade, e isso vai vir à tona. Para você estar pronto, você precisa elevar a sua consciência, ou seja, se libertar de tanta crença limitante que te coloca num caminho muito estreito, onde outras possibilidades deixam de existir para você. E você nem se permite também. É por isso que muita gente questiona muita coisa e a gente não pode nem, né, criticar, porque é preciso que a gente trabalhe isso com a humanidade. Esse salto de consciência. E por que eu falo sempre para vocês do flúor que a gente ingere na água? Por que seria melhor você filtrar no filtro de barro uma água de poço? Porque você estaria livre desse flúor que colocam nas nossas águas, e isso já foi programado para o efeito que ele tem hoje, que é o que? Calcificar a sua glândula pineal. E o que essa glândula pineal calcificada faz? Faz o ser humano não despertar para a vida. Impede a sua conexão com o astral, com o universo, com o poderoso, com o todo, com o tudo. É por isso que é muito importante a gente, você vê muita coisa aí nos canais que tratam desses assuntos, e especificamente tem muito pouco canal aqui nessa plataforma. A gente busca muito esse conhecimento em outras plataformas, mas estudos, é por isso que eu questiono, falo para vocês das verdades ocultas atrás disso, daquela doença. Isso faz parte do despertar. Quem não desperta não entende. E não vai entender nunca, vai sempre aceitar que aquilo existiu e que isso foi o correto. Mas não foi, foi mais uma imposição, foi mais uma mentira. Então você precisa descalcificar essa glândula como? Praticando esse conhecimento que te leva à quinta dimensão, tá? Então, veja bem, é o conhecimento que nos tira da Matrix. E isso ocorre, então, quando você conhece a verdade oculta e muda suas atitudes. Quando você começa a conhecer todas as verdades que foram ocultadas, você começa a mudar suas atitudes, você começa a mudar a sua percepção. E neste caso, você precisa ter um amor verdadeiro. Porque se você não tiver no sentir um amor verdadeiro, e aí inclui o seu próximo, é por isso que eu digo que o pessoal fala tanto aí de ódio, ódio, ódio. Que ódio? Quem está no processo de expansão de consciência e entende da transição planetária, tem espaço para ter ódio de nada nem de ninguém, porque a gente quer evoluir. Então, quando você critica, quando você chama atenção para certos pontos, e você pega no pé de determinadas pessoas, não é questão de ódio. Tem nada a ver com sentimento. Muito pelo contrário, é por amor. E eu vou dar um exemplo para você. Eu falo muito aqui da Marília. É por ódio que eu tenho dela? Não, é por amor. É porque eu quero que ela saia dessa vida que ela tem, que ela acorde. Que isso não é vida digna para ser humano nenhum. Por que eu falo do COEB, do museu? É porque eles continuam usando o velho sistema de enganar pessoas. Por que a gente fala da Maria, vida na roça, da Rúbia, da filha Pati e de tantos outros que tem aí, que estão aí, né? Anabel, o Juliano. É ódio? Não, é porque a gente não pode concordar com esse mundo que eles estão e fazendo e usando pessoas
querendo tirar proveito do seu próximo. Isso não é amor. Então, tudo isso foge da transição planetária completamente. É por isso que eu falei para vocês que eu entrei aqui com esse objetivo. Mostrar, fazer as minhas análises para mostrar para vocês aonde que você tem que observar, onde está o ponto de interrogação em cada história contada aí, que te engana. E se você continuar sendo enganado, você nunca vai alcançar o estado de consciência de quinta dimensão. Porque tudo que choram, churumingam, e assim foi feito a vida toda, a humanidade sempre viveu sobre esse jugo, e você acredita, sem pesquisar, sem querer saber de nada, você vai continuar preso na Matrix. E essa Matrix é esse mundinho aí cheio de rótulos, de dogmas, né? E então, outra coisa importante que eu quero falar para vocês é que quando você estuda a lei da atração, você busca conhecimento, você alcança então o despertar da sua consciência, você passa a entender a transição planetária e tudo que está acontecendo no mundo. Quando também falo de amor verdadeiro, não é amor verdadeiro só pela sua família, que normalmente é que as pessoas têm, não, é amor verdadeiro pelo seu próximo. É não desejar mal. Mesmo que a pessoa pise no teu pé, peça você desculpa. É amar uma planta, porque ela é vida. É amar o universo, porque é tudo feito pelo Criador. É amar um animalzinho, que a gente vê tanta gente judiando, maltratando, não tem menor... é só um bicho. Não, não é um bicho, é uma vida. Ah, mas eu não gosto de cachorro. Ah, mas eu não gosto de gato. Tem que gostar. Se você não gostar, você não gosta de você mesma. É uma vida que importa tanto quanto a tua. Simples assim. É uma vida. O mar, a natureza, as plantas, os animais, não importa. Existe, tem vida, tem energia. O seu amor tem que ser o mesmo. E você precisa trabalhar isso, se você não tem, para alcançar esse estado, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Quem ama verdadeiramente ama a todos, né? E não ama coisas. As pessoas hoje estão muito ligadas a coisas, né? Coisas. Status, casas, carrões, enfim, coisas. E isso passou a ser o mais importante. E o amor ficou lá para trás, né? O que mais? Ou seja, você tem que vibrar numa energia sempre positiva. Você tem que vibrar acreditando sempre no melhor. Você tem que ter alegria, você tem que brincar, mesmo que tudo esteja conspirando para que não. Mas é por isso que eu venho aqui, eu ironizo, eu brinco, eu gravo vídeo sempre brincando e descontraindo, que é para não deixar uma energia ficar pesada, apesar da gente estar lidando com, às vezes, com situações que, se a gente deixar, nos faz inverter o sentimento, né? Vibrar uma energia de raiva, de ódio, museu, né? A gente procura enxergar o ser humano assim. Porque se você está num estado onde você tenta elevar a sua consciência, você não pode olhar para essas pessoas que ainda estão presas, né, nesse mundo, fazendo essas bobices todas, da mesma forma. Porque você está um degrau acima, você está buscando a tua evolução. Então, por que vibrar ódio? Não, vibrar uma energia gostosa, né? Procurar sempre o lado positivo de tudo, passar a ver mais a natureza, observar com outros olhos toda a criação, dar valor às coisas essenciais e que nos traz paz e contentamento. Mais ou menos esse é o caminho, né? Mais ou menos não, esse é o caminho mesmo.
Então, você não precisa passar pela morte para experimentar um estado de consciência de quinta dimensão. Não precisa. Basta que você se posicione na vida, né? Não se permita fazer parte desse sistema Matrix e tão conhecida como a roda de Sansara, né, gente? Eu anotei aqui no outro papelzinho para não me perder, tá? Aí você vai me perguntar, mas Teni, o que que é roda de Sansara? A roda de Sansara é um círculo onde você não sai dele, né? Você começa, inicia, você está presa dentro de um círculo, onde nada sai do lugar, tudo continua a mesma coisa. E se você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar o seu estado, a sua vibração e o seu estado de consciência, né? Enfim, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês a respeito da transição planetária. Acho que deu para dar uma resumida, vocês entenderam, né? Eu espero que tenham entendido, sim. Eu quero gravar um outro vídeo, vou intitular esse parte 1, porque eu tenho um outro assunto que eu fiquei de falar com vocês no vídeo de ontem, não falei, nesse também não vai dar, mas eu vou gravar um videozinho extra aí, que eu vou intitular parte 2, que eu vou tocar aqui, no caso da CPI das Beds, né? E vou falar também do show gospel que está causando no nosso mundinho. Tá bom, pessoal? Para vocês também faz parte do despertar, tá? Para vocês não caírem nessas bobices que estão fazendo aí mundo afora. Shalom. Grande beijo. Até já já. Eu vou gravar outro vídeo agora. Até.